sou a Rafa Fustain da Mina Comprava Livros e hoje eu vou fazer uma videocrítica pra vocês. Na verdade eu vi esse filme hoje de manhã, era pra ter feito à tarde o vídeo, mas que eu gosto de ficar com a memória bem fresquinha. Mas eu tive uma dor de cabeça pavorosa. Por sinal, tenho acho que o resto de alguma coisa aqui que eu comi na minha roupa, mas tá tudo certo. Bom, o filme que eu vi hoje, eu esperava gostar, eu me interessei quando mandaram a sinopse, porque assim, pra quem não sabe, as cabines de imprensa, elas ocorrem sempre pelo período da manhã. Tô podendo ir porque eu não estou trabalhando. E aí, a gente assiste de manhã, tem um prazo, né? Tipo, o filme vai estrear dia 7 de junho. A gente pega e tenta, o certo é a gente colocar no ar a crítica antes da estreia, que é exatamente para vocês se interessarem no final de semana, na quinta que estreia os filmes, vocês irem. E aí, a gente pega e informa, né, as assessorias se quer ou não ir nas críticas, né? Também às vezes não bate com a agenda da gente, então por isso que quando eu vou eu faço vídeo pra vocês e quando vão os outros colunistas eles mandam pra mim as críticas e eu publico no blog. Bom, essa aqui eu assisti, o Reinaldo também assistiu, então eu tô fazendo o vídeo, vou tentar colocar no ar a tempo, porque a estreia é bem curtinha, a gente viu hoje, a estreia amanhã é bem pertinho da estreia. Isso é um pouquinho chato quando acontece, mas tudo bem. Porque a gente tem que correr muito com prazo. Mas eu não esperava gostar tanto e eu gostei demais desse filme. Bom, eu falei bastante do Stalin, né, do Joseph Stalin, pra vocês quando eu fiz a crítica de Colheita Amarga. Eu vou deixar depois o link no final do vídeo, daquele que dá o vídeo para vocês clicarem, do Colheita Amarga, que eu falei sobre o Holodomor, que foi um período da Ucrânia, que foram mortas mais pessoas até do que na Segunda Guerra foram mortos judeus. Eu expliquei tudo isso pra vocês. Bom, a morte de Stalin, eu vi que era uma comédia, mas eu não sabia que era uma comédia dramática, e eu não sabia o que esperar muito do filme. Eu sabia que tinha algumas pessoas bem famosas que eu gosto muito, e eu não tinha visto nada ainda do diretor e roteirista, que é o Armando Iannucci. É isso? Armando Iannucci. Só dar uma olhada aqui, porque minha letra tá ótima. Armando Iannucci. Ele é um britânico e ele fez um filme chamado VIP, que fez muito sucesso, mas eu não assisti. Eu olhei ali, eu sempre olho pra saber se eu já vi os filmes dessa pessoa, mas eu realmente não tinha assistido. E o que é a morte de Stalin? A gente já começa vendo como é que era o governo dele. Então, se você tá aí por fora, o Stalin ele governou a União Soviética do dia 3 de abril de 1922, é isso? A 5 de março de 1953. Gente, esse homem ficou tanto tempo assim no governo. Tá certo isso que eu copiei, gente? É isso mesmo? Vou até dar uma olhada aqui, né? Porque vai que eu passo. E foi secretário, não sei o que lá, babá. Tá certo, de 22 a 53. Eita! Nossa! E aí em 41 ele passou a ser primeiro-ministro da União Soviética. E de 41 a 47 comissário do povo para a defesa. Enfim, era o homem que mandava lá, né? Comandantão. E aí ele era muito mal, terrível, né? A gente nem sabe a quantidade de gente que morreu no regime dele. Um fala um pouco, falam 3 milhões, outros falam 60 milhões. E isso aparece bastante no filme. Por que aparece? Porque a gente vai conhecendo os personagens, isso é muito bem explicado. Uma coisa também que eu achei bacana do filme, bacana, né? A gente que é da Rússia não vai gostar. Mas o filme não é falado em russo. Ele, na verdade, ele é totalmente falado em inglês. Os atores são britânicos e eles não fazem sotaque tentando imitar. Na verdade, a Olga, ela é a única que não é... Cadê? Ela é uma pianista, Maria Yudina, que ela faz a Olga Kurilenko. A Olga, eu acho que ela é ucraniana, ou seja, ela fala russo. E ela é a única, acho que dali, que não é britânica. Enfim, ou americana, porque tem os dois ali. O que acontece nesse filme? A primeira cena já é bem impactante, que é tipo, tem um concerto, a Olga é a pianista, né, que ela é essa Maria Yudina aí, e aí ela tá lá tocando e tá todo mundo tocando, concerto, aplaudindo e tal. O diretor lá da Rádio Moscou, que é a dona do local, ele atende o telefone e a secretária do Stalin diz que para ligar pro Stalin 17 minutos depois. Ele fica muito nervoso, mas ele vai ligar pro Stalin. E quando ele liga pro Stalin, o Stalin diz: eu quero a gravação desse show, desse concerto,
na minha mão em tanto tempo. Só que o concerto não foi gravado. Então isso é pra mostrar pra gente como as pessoas tinham pavor dele. Pavor de medo também, né? Ele sai, ele pede para as pessoas voltarem, metade do pessoal já foi embora, enfim. E a Maria Eudina, que é a pianista, ela tem muita raiva do Stalin porque o Stalin matou os pais dela, o irmão dela, os amigos dela. O Stalin tinha uma lista, isso aparece no filme também, que é uma lista onde ele pegava e ia riscando assim, as pessoas. Por exemplo, eu sou escritora, e ele pegava, tinha uma lista de escritores, ele ia escolhendo assim, critério dele. E iam lá, os soldados dele matavam a pessoa e falavam viva Stalin, e matavam a pessoa se não quisessem saber alguma coisa, né, alguma informação, fosse só por matar, eles matavam, eles mandavam para uma cadeia e depois matavam a pessoa, torturavam. E isso aparece muito nas cenas que tem até cadê o nome dele aqui? É o Lavrenti Beria. Esse cara é o demônio no filme. Ele é o chefe de segurança do Stalin. O bacana do filme também é que quando aparece o personagem, aparece aqui embaixo o nome dele e o que ele era no governo. Então isso ajuda muita gente a lembrar. Ele é interpretado brilhantemente pelo ator Simon Russell Beale. Beale, né? Bale, acho que é B-E-A-L, acho que é Beale. E ele é perfeito no papel, porque ele tá muito mal, a gente fica com uma raiva dele danada. O cara é debochado. O cara é mau, ele pega a lista, não tá nem aí pra quem tá morrendo ou deixando de morrer. E ele abusa das mulheres. Tem cada fala no filme que a gente fica com nojo, sabe? Ele estupra as mulheres. Ele compara as mulheres ótimas essas esposas dedicadas que não querem ver seus maridos mortos porque elas transam como máquinas de costura. Essa é uma das frases que ele fala no filme que me dá vontade de vomitar. E é surreal a gente saber que tudo isso aconteceu. Sabe, que tudo isso é verdade. E claro que ele botou do jeito, né? Eu li as críticas de outras pessoas e tudo falando sobre isso. O diretor e roteirista, ele fez, porque tem muitas versões sobre a morte do Stalin, muitas versões sobre o que acontecia. Mas ali a gente entende que não tinha ninguém que dissesse que ele não fizesse aquelas maldades. Então, assim, por infinitas versões que tenham, todas elas diziam que ele tinha um chefe de segurança, que o chefe de segurança estuprava, que esse chefe de segurança, a mando dele, permitia que as pessoas, mandava que as pessoas fossem assassinadas por zero critério. Enfim, eram pessoas que eram o capeta, né, em forma de gente. E ali a gente vai conhecendo cada um dos personagens e cada um deles é assim, esse é mau, mas esse não vale nada, mas esse aqui vale menos ainda. É uma coisa impressionante, você fica assim, tipo, não é possível que ninguém valha nada. E conforme o filme vai passando, isso vai tomando mais proporções e você vai conhecendo melhor os personagens e sabendo que eles não valem nada. Por exemplo, antes do Stalin assumir, quem era o Molotov. O Molotov, ele é interpretado pelo, cadê o nome dele aqui? Pelo Jeffrey Tambor. É isso? Não, desculpa, Jeffrey Tambor é o depois. O Molotov é o Michael Palin. Michael Palin, e ele tem uma esposa, a esposa tá presa durante o coisa do Stalin e ele acha normal isso, porque a esposa foi uma traidora, sei lá de que forma, isso não é muito bem explicado, mas ele acha normal porque ele tem que seguir as regras do Stalin, porque o Stalin agora é chefe, ele não é mais, entendeu? Ele é o sucessor. É uma coisa muito louca, sabe? E inclusive ele tava na lista do Stalin, tem uma hora lá que é ele que tá na lista, e aí mesmo assim ele perdoa e ainda fica falando bem do cara. É uma coisa muito louca. Tem um personagem que ele vai mostrar uma outra versão dele, isso não é um spoiler, porque ele inclusive foi depois o sucessor do Stalin, porque era para ter entrado o George Malenkov, que é o Jeffrey Tambor, que tá maravilhoso, tá até com cabelo aqui na frente, a gente conhece ele sem cabelo, careca. Mas é o personagem do Steve Buscemi, que é um ator fantástico, que é o Nikita Khrushchev, que ele faz. O Nikita foi a pessoa que sucedeu o governo do Stalin depois que ele foi morto. O Stalin foi encontrado morto, quando é que ele foi encontrado morto? Em 5 de março de 53, que ele tinha 74 anos. A cena que mostra no filme é uma cena que o próprio diretor disse que ele tirou de várias histórias que ele ouviu, mas que não tem certeza, não é registrado que foi daquela forma. Existia uma comissão, aquela comissão foi até o lugar. Então, se você vai vendo no filme como as pessoas pouco se importam, ao mesmo tempo que elas eram fiéis por medo,
e aquele regime que ele teve, elas têm umas atitudes muito bizarras. E tudo isso é muito visto, assim. Eu fiquei comparando com o nosso Planalto, gente, desculpa, mas lógico que em graus menores, mas sabe quando você olha ali e você pensa, caraca, ninguém vale nada, eu não confio mais em ninguém, porque sou eu com os políticos daqui do Brasil. E eu aposto, tipo, eu sou, sei lá, que o Temer agora é presidente, tá todo mundo lá do lado dele, apoiando. Se o cara bate as botas, dane-se, tá? Todo mundo vai ficar puxando o saco do Rodrigo Maia, porque seria o próximo. Então, sabe? Ou então igual fizeram com a Dilma, que era todo mundo lá dela. Aí começaram a ver que tinha um jeitinho de tirar, né? O que fizeram? Foram pro lado do Temer. Gente, é muita, muita sujeirada. E assim, claro que em níveis menores, porque não teve essa matança toda aqui no Brasil, mas você fica comparando com a nossa política e você entende o que foi um verdadeiro governo comunista, cara. E assim, Stalin era ateu e também aí mandava matar padre, mandava matar, sabe, bispo, mandava matar todo mundo porque não acreditava em religião nenhuma, ele achava que as pessoas tinham que morrer quem era dedicado a Deus. Então, são umas coisas muito loucas. Um destaque grande também que eu daria é pra Svetlana, que faz a Svetlana, que é a filha do Stalin, que é o papel da Andrea Riseborough, acho que é isso. Eu não conhecia essa atriz, mas não lembro de ter a visto. E ela é fantástica, assim, quando a chamam, ela trabalha, ela faz cada cena do filme que é maravilhosa. Eu tenho também o cara que entraria no lugar, que é o vice dele, que é esse George Malenkov, é isso que eu falei, né? Que é o Jeffrey Tambor, que isso eu já falei, que botaram uma aparência dele mega branca, parece um defunto, com aquele cabelinho, né, que eu falei. E ele não tem pulso nenhum, sabe? Ele é completamente marionete dos outros. Aí, ora ele é marionete do... Qual é o nome dele? Do Beria. E ora ele é marionete do Nikita. Então, sabe? Por isso que ele nem foi o sucessor do Stalin. O Stalin tinha um filho que era muito porra louca. Então, assim, também aparece no filme. Até esqueci o nome dele. E tem um general, que é pelo Jason Isaacs, que, cara, ele trabalha muito bem, né? Então, você vê o filme e fica, caraca, que coisa maravilhosa, assim, sabe? A atuação dele. Tem cenas deles, diálogos são bacanas. Gente, mas é surreal como que a vida, assim, das pessoas, sabe? Era ditada por um ditador e as pessoas tinham medo, as pessoas estavam correndo no parque, aí era parada, eu não fiz nada, desculpa. Era desse jeito. E você percebe como as pessoas aceitavam isso porque não tinha outra forma, eram várias, enfim, elas seriam mortas se elas não aceitassem, elas seriam, como dizer, desertadores, sei lá como é que fala, desertores, que é isso. E é bizarro, é muito bizarro como você vê isso. É o segundo filme que eu vejo, assim, em menos de um mês, sobre o governo Stalin, sobre essa ditadura dele. E que coisa horrível, assim, você perceber o medo das pessoas e agora os bastidores, assim, de como era o governo, a comissão dele, com todos os ministros, e nenhum ministro valia nada. Todos eles só olhavam para o próprio umbigo, e ao mesmo tempo que eles seguiam Stalin, quando ele morre, dane-se, vamos ver quem é o próximo para puxar saco daquele, ou para ver os nossos interesses. Então, nossa, tem uma cena de uma morte que eu não vou poder contar para vocês, porque seria spoiler e tal. Mas é um filme maravilhoso, gente. Assistam, porque tem umas horas que a gente dá risada, sim, do jeito deles, mas é uma risada que você já para de rir, que você pensa, caraca, que maldade o que ele falou. Sabe, aquela coisa que você pega, vai rir da piada e você pensa, putz, tô rindo disso, isso é muito mal, isso é muito horrível. Que pessoa horrível que eu sou. E de repente você se vê nessa situação. Então, assim, foi uma grata surpresa ver A Morte de Stalin. É um filme muito bom. Direção acertada, elenco maravilhoso, roteiro que prende a sua atenção. E é sempre bom você saber mais sobre a história do mundo, inclusive nesse mundo que a gente vive, onde as pessoas não têm lido tanto, né, e estudado a história do mundo, e têm dito tanta besteira sobre o que é certo e o que é errado para ser o governo do país, né, ou para comandar este país. Bom, eu vou ficando por aqui. Acho que eu falei tudo que eu tinha para falar do filme. É isso. Fica a minha dica. Eu vou dar nota excelente, porque esse filme é excelente. Confiram. Ele entra em cartaz hoje, quando eu estiver botando esse vídeo no ar. Beijo grande, eu vou ficando por aqui.